Estamos na sequência de pregações da carta aos Hebreus e hoje vamos estudar o texto em Hebreus 6, os versículos 13 a 20. O texto é meio longo, mas eu vou tentar fazer uma leitura dinâmica. Quando Deus fez sua promessa a Abrão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma que foi dito pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A Bíblia é uma fonte inesgotável de ensinamentos. Ela nos revela muitas histórias e ela trata especialmente da ação de Deus no meio do seu povo, na humanidade. Mas também a Bíblia, ela tem promessas. Promessas para você e para mim. Alguém começou a estudar as promessas e ele contou aproximadamente 8.810 promessas aqui dentro. Mais de 8.000 promessas. E são promessas que encontramos no Antigo e também no Novo Testamento. E acho que todos vocês devem ter uma apólice de seguro. Do carro, da casa, enfim. O que é a apólice de seguro? A apólice de seguro, na realidade, também é uma promessa. Se seu carro pegar fogo, está aqui na promessa da companhia de seguro, que você vai ser restituído dessa perda. Então, cada item da apólice de seguro é uma promessa para você. E, queridos, Deus tem uma apólice de seguro para a sua vida, com mais de 8.800 itens a seu favor. É interessante que essa apólice de seguro aqui, muita gente não crê, não acredita que vai funcionar, que é verdade o que está escrito aqui. Mas vejam, hoje, vivendo no século 21, nós já vimos pela história muitos desses itens dessa apólice de seguro se cumprirem. Então, se Deus já cumpriu uma parte da sua promessa para nós, será que Ele não vai cumprir o resto também? É impressionante as promessas de Deus para nós. E
Deus fez uma promessa para esse homem do Antigo Testamento, Abraão. E ele fez uma promessa que é assim: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. Isso é uma promessa, Abraão, que eu te dou. É para você. E certamente Deus também tem promessas para mim e para você. E assim como Ele tem cumprido as suas promessas ao longo da história, certamente Ele vai também cumprir a promessa que Ele tem para você. E aqui é interessante: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Depois do dilúvio, depois da arca de Noé ter pousado e o mundo ser novamente ocupado pelas pessoas, Deus começou a olhar alguém, porque Deus tinha um projeto de salvação desse mundo. E Ele então olhou para Abraão. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. E novamente a promessa: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. E é interessante, Deus, diversas vezes na vida de Abraão, repete a promessa. E, finalmente, então, a descendência de Abraão começa a acontecer. Mas entre a promessa e o cumprimento da promessa, passou muito tempo. Passou muito tempo. Mas Abraão creu. Também é assim nas nossas vidas. Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma promessa para mim. Só que às vezes o tempo da promessa para o cumprimento da promessa é muito tempo. A vida é esperar, é esperar. Quando a Eliane e eu vamos ao restaurante, sentamos na mesa e fazemos o quê? Esperamos. Esperamos o quê? O garçom chegar. Aí tiramos o pedido e fazemos o quê? Esperamos a comida chegar pronta. Depois terminamos de comer, esperamos o quê? A dolorosa, a conta. Quem aqui já frequentou uma fila do INSS? É esperar, esperar, esperar. 9 meses nós esperamos a chegada dos nossos filhos. A espera. Parece que esperar faz parte da nossa vida. E aqui também a espera fazia parte da vida de Abraão, para que Deus estivesse cumprindo a promessa para o Abraão. E aí Abraão, então, estava envelhecendo. Queridos, ele esperou 25 anos entre a promessa inicial até o nascimento do seu filho. 25 anos. Esperando. Vale a pena esperar. E assim Abraão, tendo esperado pacientemente, obteve a promessa. Versículo 15. É interessante que Deus tem realmente um propósito na nossa vida. Ele responde às suas promessas já. Ele responde às suas promessas ainda não. E às vezes ele diz para nós: essa promessa não é para você, é para outro. Sim, não.
E às vezes significa esperar. Esperar. Mas vale a pena esperar as promessas de Deus. Porque Deus tinha um projeto para a vida de Abraão. E ele esperou a promessa se cumprir. Ele esperou por quê? Porque tinha fé. Como é importante nós crermos nas promessas de Deus. Nós acreditarmos nas promessas de Deus. Se Deus falou, é porque vai acontecer. E é bom a gente crer nisso. E Abraão, ele creu, ele ouviu a promessa de Deus e ele acreditou que Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. A palavra de Deus às vezes nos pede coisas complicadas para nós. E a gente fica em dúvida, será? Será que eu tenho que me comportar dessa forma, mas eu não sinto vontade, eu quero fazer de forma diferente. Mas se a palavra de Deus nos orienta de uma forma e nos promete que vai dar certo, então é melhor a gente seguir o caminho da palavra de Deus. Não inventar caminhos próprios. Porque assim como Abraão teve fé, ele também teve uns lapsos na fé dele. Ele teve os probleminhas com a fé, ele não creu o tempo todo. E nesses 25 anos de cumprimento da promessa, ele pensou assim, estou ficando velho, minha esposa está ficando velha, estou chegando aí a uma idade avançada, como é que vai se cumprir essa promessa de Deus de tornar de mim uma descendência numerosa se eu não tenho um filho? E aí ele e Sara deram um jeitinho. Sabe de uma coisa? Engravida Agar. E assim você vai ter um filho. Era esse o plano de Deus? Mas aqui Abraão tentou dar um jeitinho para que a vontade de Deus acontecesse. A gente não precisa interferir na vontade de Deus dando um jeito da nossa forma. Dá problema. E hoje, assistindo os noticiários, o que a gente vê? Os filhos de Sara e os filhos de Agar brigando. O que está acontecendo no Oriente Médio é consequência do quê? Em última análise, da desobediência de Abraão. Veja as consequências. A gente não imagina, isso foi quanto? Quase 3.000 anos atrás. Olha as consequências hoje. Como é importante a gente procurar seguir as promessas de Deus, cumprir aquilo que Ele nos pede e não tentarmos dar um jeitinho, porque vai dar problema. Porque quando Deus faz na hora certa, Deus faz do jeito certo e não vai dar rolo. Não vai dar rolo. Quando Deus faz e nós fazemos a vontade de Deus, não dá rolo na nossa vida. Isso não significa que seja fácil, não é fácil esperar, sem perspectivas, mas só crer, sem ver nada. Quando Deus age, não dá rolo, amém? Quem quer aqui, levanta a mão, uma vida enrolada? Ninguém? Eu não. Abraão teve seus lapsos. Ele realmente, quando estava peregrinando com a esposa bonita, por ter medo de ter que enfrentar o rei e perder a esposa, ele disse, não é minha esposa, é minha irmãzinha. Aqui, ó. Deu rolo. Não adianta, não adianta.
As promessas de Deus são imutáveis. E como diz a palavra, e como nós cantamos também, elas vão se cumprir. Quer eu queira, ou quer eu não queira. Gente, quanta coisa Deus já cumpriu. É olharmos a história. E que ainda está para vir, é bom a gente crer. Senão, a gente está fora da jogada. Firmes na promessa. Então, à medida que Abrão e Sara iam envelhecendo, começou aquela dúvida: será que é? Será que não é? Eu vou dar um jeitinho. Depois Deus dá um jeito também. Mas não. Andar dentro da vontade de Deus e crer. Todo lapso de fé, toda tropeçada na fé, traz problemas. Então, vale a pena andarmos nas promessas de Deus. Vale a pena. E eu ficaria super feliz, todo mundo também, se hoje você tomasse essa decisão na vida. Eu quero andar nas promessas de Deus. Eu não quero dar jeitinho na minha vida do meu jeito, porque até agora tem dado rolo. Vamos andar no caminho do Senhor. As coisas vão acontecer no tempo certo, no modo certo, e não vai dar rolo. Amém? Abraão esperou um longo tempo. Quando ele e Sara finalmente tiveram um filho, Abraão já tinha 100 anos. 25 anos depois da promessa. E eles tiveram que esperar até mais um tempão para virem os netos. Quer dizer, o neto chegou 15 anos depois o neto chegou quando ele já tinha 87 anos de idade. E a coisa realmente foi demorada. Isso significa o quê? Que nas nossas próprias vidas precisamos esperar. E dizer que se você é crente, tudo vai dar certo imediatamente, você não tem mais problema nenhum, isso não é verdade. Isso não é verdade. Por quê? Porque muitas vezes significa esperar enquanto os outros estão progredindo. Os outros estão progredindo, está dando tudo certo na vida deles. Aquela amiga, ela se divorciou e casou com outro, não deu certo, mas agora no terceiro ou no quarto casamento, agora ela está feliz. Está progredindo, olha só que maravilha a vida. Espera aí. Foi interessante, depois que Deus pediu que Abraão entregasse como sacrifício o seu filho, mas o Senhor proveu o sacrifício. Depois, de repente, do nada, aparece o mensageiro para Abraão, dizendo que o seu irmão, Naor, que ele há muito tempo não tinha visto, Naor já tinha 12 filhos. Já tinha 12 filhos. Imagino o sentimento de Abraão nessa hora. Eu lutando aqui com uma promessa enorme e meu irmão numa boa com 12 filhos. Então tem aqueles momentos difíceis na espera. Mas o mundo ele está querendo nos dizer outra coisa. O mundo está dizendo, você pode ter o que quiser agora. Essa é a mensagem do mundo. O que você quer? Vá em frente. Siga seu coração. Tome as decisões. Vá em frente que você vai receber o quê? Agora. Do jeito mais fácil.
do jeito menos descomplicado. E os problemas? Não, deixe isso para depois. Seja feliz agora. O mundo quer nos mostrar que não é esperando a vontade de Deus, mas é fazer aquilo que o meu coração quer agora. E o nosso coração é enganoso. E a gente tenta uma vez, dá errado. Tenta mais uma vez, dá errado. Tenta uma terceira vez, dá errado. E a gente tem que começar a desconfiar. O que o mundo nos oferece, muitas vezes não é o que Deus espera de nós. Entre o caminho fácil e o caminho seguro, existe uma diferença. Existe uma diferença entre o caminho fácil e o caminho seguro. O caminho fácil é largo. E você recebe imediatamente aquilo que você quer. Mas o caminho seguro é o caminho da vontade de Deus. Pode ser que você receba logo, mas também, às vezes, significa esperar. Mas Deus cumpre os seus propósitos, Ele cumpre os seus juramentos, Ele confirma aquilo que Ele promete. E Deus também nos dá, como já dissemos, a sua palavra. E aqui Jesus disse, em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem a menor letra, nem o menor traço de uma caneta desaparecerá da lei, até que tudo seja cumprido. Está escrito aqui, vai acontecer. Quando? Não sabemos. Mas não vai mudar nada daqui. Nem um tio, nem uma letra, nem um rabisco, nada vai mudar até que, como disse Jesus, tudo se cumpra. E é impressionante a integridade da palavra de Deus quando a gente, como já disse, folheia e vê as profecias que foram feitas e depois a história revelando como elas estão sendo cumpridas. E a terceira garantia é o Espírito Santo. Deus confirmou sua promessa com a presença do seu Espírito em cada crente. E o apóstolo Paulo, ele descreve a ação do Espírito Santo em nós. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. O Espírito Santo é, portanto, a nossa garantia do cumprimento da promessa. Quando alguém nasce de novo espiritualmente, ele recebe uma garantia de Deus, que é a presença do Espírito Santo em você. O que é o Espírito Santo em você? É como uma entrada. Às vezes a gente, para fazer determinado negócio, tem que dar uma entrada, 50%, 30%. O Espírito Santo é o quê? Um depósito que Deus faz na sua vida, dizendo, olha, esse Espírito Santo vai confirmar no seu coração que aquilo que eu prometo eu vou cumprir, que é o Espírito da promessa. E essa garantia que somos filhos de Deus é a presença do Espírito Santo em nós. Então, o Espírito é uma antecipação do reino futuro, mas também uma garantia que Deus nos vai levar para o futuro reino. E ela está aí à nossa disposição. O Espírito Santo atesta o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso nos dá garantia de que aquilo que Deus nos prometeu, Ele vai cumprir. Portanto,
Como diz lá no versículo 18 do texto de hoje, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, os que nos refugiamos, tenhamos firme encorajamento para reter a esperança proposta. Que essas promessas, que o cumprimento dessas promessas possa ser um motivo de coragem para você continuar trilhando o caminho do Senhor. É para o nosso encorajamento, para dizer, olha, não desista, não desista. Coragem, continue andando no caminho do Senhor. Deus já te deu a garantia, que é a presença do Espírito Santo na sua vida, prometendo que aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. E Deus, então, nos dá essa segurança. Nas provações, nas doenças, nas tentações, nas fraquezas, vamos ter sempre de novo esperança nas suas promessas. Não desistir, não desistir. Ter esperança nas promessas. Por quê? Porque a nossa vida não se resume somente na nossa vida aqui na terra. Mas a nossa vida, nós estamos de passagem, buscando a presença do Senhor para passar com Ele a eternidade. Isso nos encoraja. Versículo 19 e 20 do nosso texto diz: temos isto como âncora, segura e firme da alma. Uma esperança que penetra no lugar interior, atrás da cortina, para onde Jesus foi como precursor em nosso favor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O texto diz aqui, nós temos o quê? Temos isto como âncora segura e firme da alma. Âncora firme e segura da alma. E aqui eu pergunto aos marinheiros de plantão presentes aqui, o que é uma âncora? Âncora. A gente pode dizer assim, um objeto pesado, com alguns ganchos. E esse objeto pesado, ele é solto, geralmente da proa do navio, e deve atingir o quê? O fundo do mar. E lá com os ganchos, ele fica meio preso na areia, fica meio preso lá, não pode ficar preso nas pedras, porque às vezes se perde uma âncora assim. Mas, enfim, ela está lá engastada. E a âncora, então, tem um cabo, uma corrente. E essa corrente, ela vai para o navio. Essa corrente não pode não ser curtinha, porque senão o navio ele não consegue acompanhar as ondas, ele fica meio preso e, enfim. Por isso, Arthur, quantas vezes deve ser o comprimento dessa âncora? 5 vezes. 5 vezes o comprimento da fundura. Para quê? Para que a corrente fique estendida. E o que é importante? O navio tenha estabilidade. Sem âncora, o navio fica ao léu, ou seja, ele é levado pela corrente e pelas ondas para qualquer lugar. E mais, numa posição errada. Com a âncora, o que acontece? A proa do navio, a frente do navio, é voltada contra o quê? Contra o vento e contra as ondas. Se ele está sem âncora, parado, ele fica sendo levado, passando sempre pelas tempestades, enfim, estando sujeito às tempestades. Mas com uma âncora, ele fica fundeado, ele fica preso na posição correta, contra o vento, contra as ondas grandes, enfrentando a situação com estabilidade.
E o autor de Hebreus usa justamente esse conceito de âncora, dizendo, olha, as promessas de Deus, na realidade, são o quê? A âncora da nossa alma. Se a gente confiar nas promessas de Deus, nós vamos o quê? Estar fundeados, estarmos firmes, presos, para enfrentar o quê? As ondas, para enfrentarmos os ventos, enfrentarmos tudo isso com o navio parado e não sendo levado de um lado para o outro. As promessas de Deus são aquelas que nos dão o lastro, as condições no momento de tempestade e no momento de vento, para enfrentarmos a nossa tentação de abandonar as coisas de Deus. Estou esperando há tanto tempo, nada dá certo, e sabe de uma coisa? Deixa para lá, vou seguir o meu caminho. Não aguento mais a espera. Mas nós esperamos em tantos lugares por tantas coisas, e às vezes as promessas de Deus demoram para se cumprir. Mas como é importante nós não desistirmos, mas continuarmos lutando firme na esperança do Senhor. 2 Samuel, versículo 22, 31 diz: o caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Portanto, mesmo a gente não enxergando assim, a palavra nos garante. Isso é uma promessa do Senhor para a sua vida. O caminho de Deus é perfeito. Segundo lugar, as promessas do Senhor sempre se cumprem. Em terceiro lugar, Ele é o escudo para que todos que nele se refugiam. Amém? Firme nas promessas do Senhor. Firmes na promessa do Senhor. Âncora da alma. Não vai permitir que a gente seja sujeito às tempestades, para cá, para lá, sem rumo. Não. Fundeados na palavra, nas promessas de Deus. E as promessas do Senhor sempre se cumprem. Vamos falar junto? As promessas do Senhor sempre se cumprem. Foi um bom ensaio. Agora vamos falar de vez. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Amém.